O senhor informante montou uma tese que deu início ao processo de reprovação das contas da presidenta Dilma em 2014 e depois ao início do processo de impeachment. A presidenta Dilma está sendo processada e julgada por crimes de responsabilidades, as tais pedaladas fiscais, que já foram descaracterizadas como crime pelo Ministério Público, e 3 decretos de suplementação. Eram 6, agora tem 3 decretos apenas, que na tese dos senhores e do senhor informante foi fundamental para o descontrole das finanças públicas e, por consequência, da crise econômica brasileira. É essa a narrativa. Apesar de ser o presidente interino hoje, Michel Temer, o que fez o maior déficit orçamentário da história do país, 170 bilhões de reais. Na semana passada, esteve na Comissão de Assuntos Econômicos o senhor Mansueto Almeida, que é secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda. Não é do PT, não trabalhou com a presidenta Dilma, se não me engano, até ligado ao PSDB. E disse o doutor Mansueto, desde o início dos anos 90, todos os presidentes da República que entraram no Palácio do Planalto, ao saírem, deixaram para trás uma despesa primária maior, o que significa que há algo estrutural no crescimento da despesa pública no Brasil. De 1991 a 2015, temos crescimento da despesa de praticamente 9 pontos do PIB. Para onde foi esse crescimento? A maior parte para programas que a gente chama de transferência de renda, inclusive seguro-desemprego, abono salarial e previdência. E completa ele. Então, dá para fazer ajuste em 1 ou 2 anos? Infelizmente, não. Não conheço nenhum país do mundo que tenha feito ajuste em 1 ou 2 anos, que era o que propunha o informante e o Tribunal de Contas da União para que a presidenta fizesse. O senhor acha razoável julgar, processar e condenar a presidenta pelo desequilíbrio fiscal estrutural que nós temos nas contas públicas por causa de 3 decretos de suplementação e uma chamada pedalada fiscal já descaracterizada pelo Ministério Público? Em 15 de junho, o senhor falou que a fonte de recurso de excesso de arrecadação era neutra. 15 de junho de 2015, num relatório que Vossa Senhoria fez. Em 8 de junho, aqui na comissão especial, o senhor disse que não era neutra mais, que só o remanejamento, a anulação de fonte era neutra. Por que o senhor mudou de ideia? Todos os decretos de suplementação são de fontes de recurso vinculada. Doações, taxas de vestibular, convênios, não podem ser utilizadas para outro fim, para pagamento de juros. Em qual instrumento, instituto legal, o senhor se baseia para dizer que a presidenta não podia usar essas fontes para suplementar as despesas específicas, já que é vedado pela Lei de Responsabilidade Fiscal ela utilizar essas fontes para pagar serviços da dívida, pagar juros, pagar despesas financeiras. Mas eu gostaria que o senhor especificamente dissesse qual é a lei e qual é o artigo que embasa a sua convicção. Não, é que... Pois não. Senhor Júlio Marcelo, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senadora Gleisi Hoffmann. Senadora, existem maneiras constitucionais e legais de fazer a gestão pública do país, a gestão fiscal, mesmo em momentos de crise, mesmo em queda de receita. Os fatos que levaram à rejeição das contas, os fatos que deram base à denúncia aqui apresentada, são as ilegalidades cometidas na gestão fiscal. Não é a questão estrutural, o crescimento estrutural das despesas primárias. Como bem disse Vossa Excelência, Mansueto Almeida mostrou que isso ocorre há vários anos. E nem por isso os presidentes anteriores, nos exercícios anteriores, incidiram nas ilegalidades que aconteceram em 2015 e em 2014. Então, é um problema de descumprimento da Constituição, não é um problema de ter déficit ou não ter déficit. O déficit, ele em si, não é ilegal. O que é ilegal é descumprir a meta, o que é ilegal é editar decretos não compatíveis com a meta, o que é ilegal é utilizar bancos públicos federais para despesas primárias. Enfim, essas são as ilegalidades que estão em discussão. Nesse parecer que a Vossa Excelência menciona, no memorial que elaborei, dirigido aos ministros do Tribunal de Contas, considerei o critério mais benéfico para mostrar, para sensibilizar os ministros do Tribunal de Contas, que mesmo no critério mais benéfico havia irregularidade grave que justificaria a rejeição das contas. Mas quando o tribunal adota o acórdão 2461, ele adota esse outro critério,
menos benevolente. Ele adota o critério que também rejeita o excesso de arrecadação como fonte neutra, que pode ser utilizado em caso de incompatibilidade com o cumprimento da meta. Então, passei a seguir esse critério do tribunal naquele momento. Disse aqui do Senado que ainda considero que até a questão da anulação de despesas é passível de discussão e, no limite, não deveria haver decretos suplementares utilizando essa fonte, porque essa autorização do Senado prevê um estado de gestão das contas que não está presente. Mas, enfim, a mudança é essa. E o excesso de arrecadação, ainda que seja de uma receita vinculada, já disse isso aqui hoje, só pode ser gasto se tiver autorização orçamentária. E quem diz isso é a Constituição, é simples. Onde é que está dito que o excesso de arrecadação não pode ser gasto enquanto não estiver incluído no orçamento? Na Constituição da República, na Lei 4.320, na Lei de Responsabilidade Fiscal. E a inclusão tem que se dar pelos mecanismos constitucionais e legais. Quando se dá por um decreto. Senadora Gleisi, para a réplica. Só para deixar claro, em 2001, Fernando Henrique Cardoso e 2009, presidente Lula, fizeram os mesmos decretos de crédito suplementar. Então, não corresponde à verdade o que aqui falou o informante. Eles também fizeram os mesmos decretos que a presidenta. O que nós estamos vendo aqui, senhor presidente, é que o procurador, junto ao Tribunal de Contas da União, foi parte ativa para armar esse processo de impeachment que nós estamos vivenciando hoje. Foi ele quem preparou a representação do Tribunal de Contas para que o tribunal se manifestasse sobre as pedaladas, porque ele deu várias entrevistas e depoimentos, utilizando-se do institucional do Tribunal de Contas, falando que as pedaladas foram parte de um plano para garantir o segundo mandato da presidenta Dilma, convocou e participou da manifestação da rampa no TCU, cobrando a rejeição das contas, idealizou e organizou um evento promovido pela Associação Nacional do Ministério Público de Contas em outubro de 14, mês das eleições, intitulado Por que o Brasil cresce pouco?, sendo que todos os convidados para o evento eram opositores à política econômica do governo Dilma. Eram Marcos Lisboa, Raul Veloso, Samuel Pessoa, Marcos Mendes. Ele não estava interessado em discutir política econômica, ele estava interessado em julgar a política econômica da presidenta Dilma. E, portanto, ele desdenhou na Comissão Especial de Impeachment, quando eu lhe perguntei se o Tribunal de Contas tinha emitido alertas ao governo sobre o novo entendimento em relação às pedaladas e às edições de decretos, já que o presidente Fernando Henrique e o presidente Lula tinham editado decretos exatamente iguais aos da presidenta. Ele desdenhou e disse o seguinte, que o TCU não era babá de governo, indo contrário, inclusive, à Lei de Responsabilidade Fiscal, que manda o TCU colocar alertas quando muda posicionamento ou quando vê algo de errado. Fica claro que o seu interesse não é de orientar a melhor prática na gestão fiscal pública. O seu interesse era, sim, tão somente julgar e condenar a presidenta Dilma. Tem lado, tem militância, é um dos mentores intelectuais do que nós estamos vendo aí. Fez várias confusões, conceitos sobre decreto de contingenciamento, decreto de crédito, considerou uma fonte como neutra, depois desconsiderou, disse que a Lei de Responsabilidade Fiscal tinha a meta orçamentária e não a meta fiscal. Não se comportou com isenção devida de um procurador guardião da legalidade e da imparcialidade. Foi durante todo esse tempo artífice e militante de uma causa. Senadora, eu preciso registrar para esse processo e para a história o posicionamento desse senhor que Vossa Excelência mesmo desqualificou como testemunha para informante. Muito obrigada. Bem, eu queria reiterar o apelo que fiz com base em questões de ordem e em pedidos de palavra pela ordem, no sentido de que esta fase é a fase de interrogatório das testemunhas, dos informantes, dos depoentes, e não para pronunciamentos de natureza política da data vênia, porque é outra fase em que isso será possibilitado. Eu tenho o maior respeito pelos integrantes desta casa, mas preciso fazer esta advertência e quero dizer que daqui para frente serei muito rígido em exigir que se façam perguntas objetivas para aqueles que estão aqui à disposição das senadoras e dos senadores. O senhor Júlio Marcelo, quer responder?
Não, mas Por tem favor, direito de senhor responder. presidente. Muito obrigado, senhor presidente. Apenas para dizer, em 2001, Fernando Henrique estava sob a égide de um ordenamento jurídico em que se poderia fazer abertura de crédito por medida provisória. Inclusive, a meta podia ser alterada por medida provisória. A meta fiscal. Posteriormente, com a emenda constitucional 32, que vedou que medida provisória tratasse de assunto orçamentário, isso não foi mais autorizado por medida provisória. O presidente Lula, desconheço que ele tenha utilizado decretos de abertura de crédito de maneira incompatível. Isso até agora não apareceu. O que se fala é em decreto de contingenciamento, decreto de abertura de crédito em um momento. Fizemos um seminário Por que o Brasil cresce pouco, porque é do interesse do Ministério Público de Contas discutir conjuntura econômica brasileira. E não tinha sentido discutir isso naquele momento com economistas do governo, porque os economistas do governo estavam negando que o Brasil tivesse até em recessão, né? Naquela época se dizia, o Brasil está crescendo. Não, na verdade, eles diziam assim, não, o Brasil não está crescendo pouco, está crescendo muito. Na verdade, o Brasil está crescendo pouco. A questão dos alertas, por favor. O TCU... Olha, deixa eu esclarecer uma coisa para os senadores. Eu não falei isso para ninguém, não seria obrigado a dizer, mas faço questão de registrar aqui nesse dia histórico, para que fique para a história. Em 2010, eu votei na presidente Dilma. Em 2010, eu votei na presidente Dilma. Então, eu não sou militante anti-Dilma, mas na minha função, encontrando ilegalidades desta envergadura, eu sou obrigado, por ofício, a apontar as ilegalidades. Olha, a presidência certamente não poderia votar na presidente Dilma depois de tudo que ela fez em 2013, 2014. Pois não. Senadora Gleice, agradeço a intervenção de Vossa Excelência. Convido agora o senador Eduardo... São as pedaladas e as edições de decretos, já que o presidente Fernando Henrique e o presidente Lula tinham editado decretos exatamente iguais aos da presidenta. Ele desdenhou e disse o seguinte, que o TCU não era babá de governo. Indo contrário, inclusive, à lei de responsabilidade fiscal, que manda o TCU colocar alertas quando muda posicionamento ou quando vê algo de errado. Fica claro que o seu interesse não é de orientar a melhor prática na gestão fiscal pública. O seu interesse era, sim, tão somente julgar e condenar a presidenta Dilma. Tem lado, tem militância, é um dos mentores intelectuais do que nós estamos vendo aí. Fez várias confusões, conceitos sobre decreto de contingenciamento, decreto de crédito, considerou uma fonte como neutra, depois desconsiderou, disse que a lei de responsabilidade fiscal tinha a meta orçamentária e não a meta fiscal. Não se comportou com isenção devida de um procurador guardião da legalidade e da imparcialidade. Foi durante todo esse tempo artífice e militante de uma causa. Senadora, eu preciso a pergunta, por gentileza. Eu preciso registrar para esse processo e para a história o posicionamento desse senhor que Vossa Excelência mesmo desqualificou como testemunha para informante. Muito obrigada. Bem, eu queria reiterar o apelo que fiz com base em questões de ordem e em pedidos de palavra pela ordem, no sentido de que esta fase é a fase de interrogatório das testemunhas, dos informantes, dos depoentes, e não para pronunciamentos de natureza política data vênia, porque é outra fase em que isso será possibilitado. Eu tenho o maior respeito pelos integrantes desta casa, mas preciso fazer esta advertência e quero... E quem diz isso é a Constituição, é simples. Onde é que está dito que o excesso de arrecadação não pode ser gasto enquanto não estiver incluído no orçamento? Na Constituição da República, na Lei 4.320, na Lei de Responsabilidade Fiscal. E a inclusão tem que se dar pelos mecanismos constitucionais e legais. Quando se dá por um decreto... Senadora Gleice, para a réplica.
Só para deixar claro, em 2001, Fernando Henrique Cardoso e 2009, presidente Lula, fizeram os mesmos decretos suplementares. Então, não corresponde à verdade o que aqui falou o informante. Eles também fizeram os mesmos decretos que a presidenta. O que nós estamos vendo aqui, senhor presidente, é que o procurador, junto ao Tribunal de Contas da União, foi parte ativa para armar esse processo de impeachment que nós estamos vivenciando hoje. Foi ele quem preparou a representação do Tribunal de Contas para que o tribunal se manifestasse sobre as pedaladas, porque ele deu várias entrevistas e depoimentos, utilizando-se do institucional do Tribunal de Contas, falando que as pedaladas foram parte de um plano para garantir o segundo mandato da presidenta Dilma, convocou e participou da manifestação da rampa no TCU, cobrando a rejeição das contas, idealizou e organizou um evento promovido pela Associação Nacional do Ministério Público de Contas, em outubro de 14, mês das eleições, intitulado Por que o Brasil cresce pouco?, sendo que todos os convidados para o evento eram opositores à política econômica do governo Dilma. Eram Marcos Lisboa, Raul Veloso, Samuel Pessoa, Marcos Mendes. Ele não estava interessado em discutir política econômica, ele estava interessado em julgar a política econômica da presidenta Dilma. E, portanto, ele desdenhou na comissão especial de impeachment, quando eu lhe perguntei se o Tribunal de Contas tinha emitido alertas ao governo sobre o novo entendimento em relação... Há vários anos. E nem por isso os presidentes anteriores, nos exercícios anteriores, incidiram nas ilegalidades que aconteceram em 2015 e em 2014. Então, é um problema de descumprimento da Constituição, não é um problema de ter déficit ou não ter déficit. O déficit, ele em si, não é ilegal. O que é legal é descumprir a meta, o que é legal é editar decretos não compatíveis com a meta, o que é ilegal é utilizar bancos públicos federais para despesas primárias. Enfim, essas são as ilegalidades que estão em discussão. Nesse parecer que a Vossa Excelência menciona, no memorial que elaborei, dirigido aos ministros do Tribunal de Contas, considerei o critério mais benéfico para mostrar, para sensibilizar os ministros do Tribunal de Contas, que mesmo no critério mais benéfico havia irregularidade grave que justificaria a rejeição das contas. Mas quando o tribunal adota o Acórdão 2461, ele adota esse outro critério, menos benevolente. Ele adota o critério que também rejeita o excesso de arrecadação como fonte neutra, que pode ser utilizado em caso de incompatibilidade com o cumprimento da meta. Então, passei a seguir esse critério do tribunal naquele momento. Disse aqui do Senado que ainda considero que até a questão da anulação de despesas é passível de discussão e, no limite, não deveria haver decretos suplementares utilizando essa fonte, porque essa autorização do Senado prevê um estado de gestão das contas que não está presente. Mas, enfim, a mudança é essa. E o excesso de arrecadação, ainda que seja de uma receita vinculada, já disse isso aqui hoje, só pode ser gasto se tiver autorização orçamentária. Pelo desequilíbrio fiscal estrutural que nós temos nas contas públicas, por causa de 3 decretos de suplementação e uma chamada pedalada fiscal já descaracterizada pelo Ministério Público? Em 15 de junho, o senhor falou que a fonte de recurso de excesso de arrecadação era neutra. 15 de junho de 2015, num relatório que Vossa Senhoria fez. Em 8 de junho, aqui na comissão especial, o senhor disse que não era neutra mais, que só o remanejamento, a anulação de fonte era neutra. Por que o senhor mudou de ideia? Todos os decretos de suplementação são de fontes de recurso vinculada. Doações, taxas de vestibular, convênios, não podem ser utilizadas para outro fim, para pagamento de juros. Em qual instrumento, instituto legal, o senhor se baseia para dizer que a presidenta não podia usar essas fontes para suplementar as despesas específicas, já que é vedado pela Lei de Responsabilidade Fiscal ela utilizar essas fontes para pagar serviços da dívida, pagar juros, pagar despesas financeiras. Mas eu gostaria que o senhor especificamente dissesse qual é a lei e qual é o artigo que embasa a sua convicção. Não, é que... Pois não. Senhor Júlio Marcelo, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senadora Gleisi Hoffmann. Senadora, existem maneiras constitucionais e legais de fazer a gestão pública do país, a gestão fiscal, mesmo em momentos de crise, mesmo em queda de receita.
Os fatos que levaram à rejeição das contas, os fatos que deram base à denúncia aqui apresentada, são as ilegalidades cometidas na gestão fiscal. Não é a questão estrutural, o crescimento estrutural das despesas primárias. Como bem disse Vossa Excelência, Mansueto Almeida mostrou que isso ocorre. O senhor informante montou uma tese que deu início ao processo de reprovação das contas da presidenta Dilma em 2014 e depois ao início do processo de impeachment. A presidenta Dilma está sendo processada e julgada por crimes de responsabilidades, as tais pedaladas fiscais, que já foram descaracterizadas como crime pelo Ministério Público, e 3 decretos de suplementação. Eram 6, agora tem 3 decretos apenas, que na tese dos senhores e do senhor informante foi fundamental para o descontrole das finanças públicas e, por consequência, da crise econômica brasileira. É essa a narrativa. Apesar de ser o presidente interino hoje, Michel Temer, o que fez o maior déficit orçamentário da história do país, 170 bilhões de reais. Na semana passada, esteve na Comissão de Assuntos Econômicos o senhor Mansueto Almeida, que é secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda. Não é do PT, não trabalhou com a presidenta Dilma, se não me engano, até ligado ao PSDB. E disse o doutor Mansueto, desde o início dos anos 90, todos os presidentes da República que entraram no Palácio do Planalto, ao saírem, deixaram para trás uma despesa primária maior, o que significa que há algo estrutural no crescimento da despesa pública no Brasil. De 1991 a 2015, temos crescimento da despesa de praticamente 9 pontos do PIB. Para onde foi esse crescimento? A maior parte para programas que a gente chama de transferência de renda, inclusive seguro-desemprego, abono salarial e previdência. E completa ele. Então, dá para fazer ajuste em 1 ou 2 anos? Infelizmente, não. Não conheço nenhum país do mundo que tenha feito ajuste em 1 e 2 anos, que era o que propunha o informante e o Tribunal de Contas da União para que a presidenta fizesse. O senhor acha razoável julgar, processar e condenar a presidenta